Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sevocast, que é um podcast feito por anestesistas para anestesistas e empreendedores. Tenho a honra de receber a doutora Amanda Palha, da Atualis Med, que representa, a empreendedora mulher e anestesiologista. Começou com um curso, de anestesia regional. Hoje a empresa oferece outros cursos e a gente quer saber um pouco, da sua história, nesse 14º episódio do Sevocast. Nós estamos aqui com a doutora Amanda Palha e vai contar tudo, da sua trajetória, como anestesiologista, como empreendedora, como está atualmente a empresa e os projetos futuros. E vai ser uma conversa muito agradável aqui, como sempre, igual numa copinha aqui do Centro Cirúrgico. E seja muito bem-vindo, doutora. Conta aí como começou a sua história na anestesiologia. Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. Parabéns pelo projeto de dar essa oportunidade a nós, anestesistas, que resolveram empreender, e espero que inspire outros colegas a tomar essa atitude, como eu, você e tantos outros colegas tiveram essa coragem aí para sair um pouco, do centro cirúrgico e se tornar protagonista nas nossas vidas e levar a anestesia adiante. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou médica há 19 anos, sou anestesista há 15 anos e, além disso, eu sou esposa, filha, irmã. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de ler, eu leio a Bíblia diariamente. Eu tenho um clube do livro de mulheres. Que legal. A gente reúne mensalmente. Isso é muito importante, né? Isso aí que dá estabilidade para a gente continuar, Porque a rotina do empreendedor é muito pesada. E como assim, você fez medicina aí em Juiz de Fora mesmo? Eu vi que você é de Juiz de Fora. Não, na verdade, eu sou mineira e eu nasci em Patinga. E eu sempre quis fazer medicina desde criança, e eu fiz medicina na Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. Meu pai, na época, não tinha condições de pagar uma particular, e aí ele sentou comigo e falou assim: Amanda, eu não tenho condições de pagar uma particular para você. Você tem certeza que é medicina? Meu pai, eu tenho certeza. Ele, e agora? Eu falei, não esquenta não. Eu vou passar nesse negócio, vou passar de primeira. Então, foi uma decisão, foi a primeira decisão importante da minha vida. E é só você de filha? Aí, não, eu tenho mais 2 irmãs mais novas. Legal. Então, você é a mais velha, Responsabilidade maior, E aí eu fui e passei na Unimontes, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, que fica no norte de Minas. Quando eu terminei a faculdade, eu vim para Juiz de Fora, porque minha família é de Juiz de Fora. Eu que nasci em Patinga. E aí eu vim para cá e aí eu pensei bem, eu falei, eu quero fazer anestesia. Aí eu fiz vários processos seletivos, passei em 3 residências, mas resolvi ficar aqui no CT do HU da UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje você trabalha aí no CT de Juiz de Fora, você falou que trabalha em 2 serviços públicos, né? Eu era preceptora da residência da UFJF até meio desse ano, e trabalho também no Hospital de Trauma. Então, eram 2 concursos públicos. E eu tive que abrir mão de um para poder empreender, porque demanda muito. Além de você ter que montar as aulas, ministrá-las, você tem que aprender novas coisas. Você tem que aprender gestão, liderança, marketing, vendas, coisas que você não aprende na universidade nem na residência. Mas, para mim, isso é muito agradável, porque eu acho que a vida ela é um eterno aprendizado. Com certeza. Na hora que você parar de aprender alguma coisa, eu acho que você morreu. Então, por isso que eu tenho o Clube do Livro, eu adoro estudar coisas fora. Eu sempre, desde criança, eu li, além dos livros que eram exigidos da escola, eu sempre lia a mais alguma coisa. Eu tinha carteirinha da biblioteca pública da cidade, eu pegava livros na biblioteca da minha escola. Então, eu sempre fui uma leitura, a leitura sempre foi parte importante da minha vida. Legal.
E você teve contato com algum anestesiologista na faculdade? Como foi essa decisão? Ah, vou fazer anestesia. Porque, assim, no meu caso foi inusitado, assim. Eu entrei na faculdade querendo fazer endócrino. No meio da faculdade eu quis fazer cirurgia, né? E ao fim da faculdade, né, eu gostava muito de trauma, então não sabia se eu queria fazer cirurgia, se eu queria fazer anestesiologia. Passei em algumas residências para cirurgia e depois escolhi fazer anestesiologia. E, assim, como no seu caso, como que foi, assim? E na Foi faculdade não até tinha contato nenhum, engraçado. assim, com anestesista, nem com ninguém da especialidade, assim, mas, assim, estágio, alguma coisa relacionada. Na minha faculdade não tinha, assim. O meu caso foi bem engraçado. Quando eu fui para Montes Claros, eu descobri que eu tinha uma prima de terceiro, segundo grau, e o marido dela era anestesista. Ah, Era porque, infelizmente, esse ano ele faleceu. E ele sempre me chamava para acompanhá-lo lá no centro cirúrgico, mas não com o intuito de me formar anestesista. uhum. Tinha uma cardíaca, ele me ligava, Amanda, vem para cá, tem uma cardíaca, eu vou fazer uma, né, eu vou anestesiar uma cardíaca. Ah, vem para cá, eu tô. E cardíaco sempre precisa de uma mão, né? E aí ele sempre me chamava para alguma cirurgia que ele julgava interessante. Uhum. E aí, no meio da faculdade, eu falei, eu quero ser GO. Quero ser GO. E eu comecei a acompanhar a minha professora de ginecologia e Uhum. obstetrícia. Nossa, aí eu desisti. A rotina é Falei, não, muito isso. pesada. Minha irmã mais velha é ginecologista. E assim, é uma loucura. E antes ela tinha feito psiquiatria. Ela começou uma residência de psiquiatria. Eu acho que eu brinco com ela que ela piorou o surto e foi fazer ginecologia. Porque também é tão difícil quanto, né? Assim, nossa, é uma rotina muito estressante, rotina de maternidade. Nossa, é, é muito puxado. Voltando à história. Uhum. E aí eu comecei a acompanhar. Na minha faculdade, no último mês, você tinha uma opção. Ou você repetia as cadeiras básicas, né, que é GO, clínica, cirurgia e pediatria, ou você poderia montar um estágio específico. E aí um colega de sala, o Hugo, ele falou assim, Amanda, vamos fazer um estágio de anestesia? Sabia que eu faria? Eu falei, então tá, vamos. Ele montou o projeto, levou para Que o legal. colegiado aprovou, e eu nem sabia. Ele só chegou perto de mim, Amanda, ó, foi E o Hugo é aprovado. anestesista? Eu só perguntinha. Não, a história é boa. E aí ele montou tudo e a gente começou o estágio na Santa Casa de Montes Claros. E aí ele pegou e falou, Amanda, eu vou fazer residência de anestesia. Aí eu falei assim, Hugo, eu não sei o que eu quero ainda. Eu vou trabalhar um ano e para pensar melhor. Uhum. E aí trabalhei um ano, vim para Juiz de Fora, trabalhei um ano. E aí eu falei, não, agora eu vou prestar prova para residência de anestesia. Aí eu prestei HU da Unimontes, a Santa Casa de Montes Claros e aqui em Juiz de Fora. Aí eu passei todas em primeiro lugar. Aí eu peguei e falei assim, Hugo, liguei para ele, Hugo, eu estou voltando para Montes Claros, eu vou ser sua R1. Ele, Amanda, eu larguei. Nossa. Aí eu falei, por quê? Ele, não aguentei ficar preso no centro cirúrgico, é muito pesado, darará. Tipo assim, falou super mal da especialidade. Ah, a E rotina hoje da ele é dermato. especialidade, né? Tem gente que não. É perfil, né? É, hoje ele é dermato. Ah, bem melhor. Eu acho que ele foi Bem melhor. esperto. Marcou o X certo, viu? É, É. E e aí eu continuei. quando você percebeu que queria empreender assim dentro da anestesiologia? Olha, eu acho que eu sempre fui meio inconformada. Quando eu terminei a residência aqui em Juiz de Fora, me ofereceram emprego aqui, mas eu achava que era pouco pela rotina, pela precisão, pelo estudo. E aí eu resolvi ir para Palmas, Tocantins. E Nossa, aí eu fiquei um tempo, 360, né? Você mudou de. fui para Palmas, Tocantins. E aí fiquei lá 5 anos, entendeu? Lá eu comecei a ver alguns colegas empreendendo, mas não cheguei a empreender lá. E aí, quando eu voltei para Juiz de Fora,
eu comecei a aprender a empreender devido a uma necessidade, uma lacuna no aprendizado que eu tive e que eu via que, que tinha no mercado Sim. e que prejudicava muito o alívio da dor do paciente. Eu, na época da minha residência também, eu fiz um curso de bloqueio regional, estava começando o uso do ultrassom, né? Então, hoje é um equipamento essencial, né? Que todo anestesista tem uma prática muito boa, né? E eu fiz um curso com o doutor Adil Ciamage, lá Uhum. no HC da USP São Paulo, né? No Hospital do Trauma lá, foi muito bom, assim, foram acho que 4 dias. Cheguei na minha residência, tinha só 2 chefes que tinham a mão mesmo para fazer os bloqueios de plexo e fazer algum tipo de analgesia guiada por ultrassom. E assim, eram vários, e só tinham 2 que faziam, que eram os mais novos, os outros não tinham. E acaba que eu fazia com os meus R igual, meus R menos, alguns R mais, porque um ou outro R mais que tinha mais curiosidade, ele já fazia com algum desses chefes mais novos. E foi assim, foi muito bom, e é muito bom assim, qualquer bloqueio, né, guiado por ultrassom, né? O uso do ultrassom hoje é fundamental, né? Não só, né, na nossa área, né, que é indispensável, mas em todas as áreas, né? Acho que medicina intensiva, até nas cirurgias mesmo, tem alguns cirurgiões que fazem procedimentos guiados, né? Igual o meu segmento que eu atuo, que é cirurgia plástica, eles vão fazer ali a enxertia glútea, né? Ali com gordura, fazem guiado por ultrassom, o graft, assim, nos gominhos também. Então, o ultrassom hoje, assim, é espetacular. Eu acho que o médico hoje, que ele não tem em mão, né, com aparelho de ultrassom, quer seja para fazer um procedimento, quer seja para fazer uma avaliação ou diagnóstico, né, que chega no trauma, eu acho que ele está muito atrás do mercado. Né? Tem Tá. que realmente se atualizar e tá assim com gente que tem mão disso, que faz isso há muito tempo, porque assim o paciente ele precisa disso, essa abordagem mais específica e mais com riqueza de detalhes com riqueza de precisão, né? Mais preciso. Quando eu fiz residência, a gente fazia os bloqueios às cegas ou com neuroestimulador. Sim, eu também. Quando em 2018 chegou o ultrassom no centro cirúrgico, no centro cirúrgico onde eu trabalhava, eu vi ali que isso era uma oportunidade de ampliar as técnicas, né? Porque a gente tinha uma limitação de técnicas cegas e com neuroestimulador, e o ultrassom aumentou nosso leque de possibilidades, além de trazer o benefício de diminuir a dose do anestésico, porque antes a Sim, gente precisava fazer um volume muito grande e o risco de intoxicação era muito alto, sim. e muita falha, e o neuroestimulador ajudava, sim, entendeu? Mas numa fratura exposta, que você e o paciente não está de jejum, você precisa bloquear esse paciente, você ali estimulando, procurando o nervo, estimulando o que doía, É, entendeu? Com a fratura exposta ali, você usando neuroestimulador. E aí eu procurei na literatura, comecei a estudar muito, e na época o número de cursos eram poucos, acho que só tinha um no Brasil, e aí eu vi ali a necessidade de aprender. E eu montei o meu primeiro curso aqui na minha cidade, chamei 8 colegas, legal. consegui um aparelho de ultrassom e montei um curso completo. E aí eu aprendi ultrassom, os meus colegas também, a gente começou a aplicar. E aí os outros colegas começaram a ver os pacientes com evolução mais favorável, com o alívio da dor no pós-operatório, os cirurgiões mais satisfeitos, Uhum. porque o paciente sem dor no pós-operatório é um paciente mais satisfeito com a cirurgia. Sim, Então, para o cirurgião, isso é excelente. E o cirurgião também, além do paciente ser nosso cliente, o cirurgião também é nosso cliente. sim, com certeza. E aí, o pessoal começou a me procurar e falou: Amanda, quando é que vai ter o próximo curso? E eu falei: olha, isso aí, então, é uma coisa, é um negócio
validado. Então, eu comecei a fazer várias imersões presenciais e eu desenvolvi uma metodologia. E a minha metodologia, os meus alunos fazem as imersões e na outra semana eu ligo para eles e todos conseguem bloquear na semana seguinte. Legal. E é um hands-on. Hands-on. É um hands-on. É um hands-on. Só que E o meu são quantos hands-on... dias? Eu vi que você já fez alguns, né? Em algumas partes do Brasil. Acho que você fez em São Paulo e São em Paulo, Minas. BH, já fui em Foz do Iguaçu, já fui em Manaus, Legal. além da anestesia regional guiada por ultrassom, POCs também, né, que hoje a empresa, antes se chamava Atuales Anestesia, hoje é Atuales Médico, porque a gente ampliou, a empresa cresceu muito, a gente já formou mais de 3.000 médicos. Nossa, legal, parabéns. E a minha metodologia, quando a pessoa vem para o meu encontro presencial, é 100% hands-on. E são quantos dias? 2. 2 dias. O que o pessoal geralmente faz? Coloca o aluno na sala e dá teoria e prática. Eu não faço isso. Eu dou a teoria antes, pela plataforma. Eu tenho uma plataforma própria, estilo Netflix, com as minhas aulas. E quando o aluno vem para o hands-on, ele vem só para praticar. Então, ele fica ali 2 dias com o instrutor, né? No caso, sou eu e mais outros, o tempo inteiro ali com ultrassom na mão, praticando, e a gente refinando a técnica. Por isso que o meu tempo de escaneamento é muito longo, é o mais longo do Brasil, então os meus alunos conseguem aplicar na prática. E aí eu vi que a empresa poderia levar minha missão muito mais longe, porque sozinha eu conseguia bloquear 4, 5 pacientes no plantão. Quando eu ensino os colegas a bloquear, olha o tanto que Isso é isso multiplica. exponencial, né? É exponencial. E, assim, o que você aprendeu de mais valioso, assim, em cada curso, quando você montou mesmo a empresa, e você falou assim, não, agora isso aqui vai ser uma missão de vida mesmo, isso aqui é um propósito de vida e de carreira. O que você aprendeu de mais valioso, assim, que você falou assim, não, agora eu tenho que mostrar, né, que isso aqui é importante para os profissionais e principalmente que é para o paciente, né? Que o paciente tendo uma experiência, né, da jornada ali do paciente, desde que ele chega no hospital até quando ele vai embora, uma experiência boa, né? Então vai ter uma lembrança boa do que foi, apesar de às vezes um momento frágil da vida, né? Foi por um trauma alguma vez, mas eu tive esse problema, fui lá, a equipe foi excelente, desde das enfermeiras, o anestesista tirou completamente a dor, no pós-operatório não tive dor, e como que você, assim, vê, assim, o que foi mais gratificante para você, assim, nessa experiência? O mais gratificante é ver o paciente no outro dia, ir no quarto do paciente no outro dia, ou na UTI, e aí você perguntar, e aí, como passou a noite? Passei bem, estou sem dor, dormi a noite toda. É aquele sorriso por trás da máscara, né? Quando o paciente acorda bem, né? Acha que, tá, é só um anestesista, mas nesse só anestesista é uma responsabilidade muito grande, né? Para nós, assim, a gente fica extremamente satisfeito, né? Fez um bom trabalho, né? Isso, eu acho que isso vale muito mais do que qualquer valor. E também o que eu gosto muito de ouvir dos meus alunos, que eu acho que vale muito para mim, é eles mandarem as mensagens. Olha, hoje, igual Deu uma aluna certo. mandou para semana passada, uma gestante com câncer de mama, e ela fez um bloqueio, conseguiu operar só com bloqueio, que ela Nossa, que aprendeu legal. comigo. E aí ela falou, Amanda, eu fiz, deu certo, consegui. Era uma gestante, eu fiz o bloqueio que eu aprendi com você. PEC 1, PEC 2? Ela fez um ESP. Ah. Não teve esvaziamento axilar, só teve quadrantectomia. Uhum. E ela fez.
e não precisou de sedar, Nossa, que legal. operou, não precisou completar. E, assim, isso é muito legal. Você vê que, além dos seus pacientes, os pacientes dos seus alunos também estão fazendo isso. Não, é Viu? assim, é muito legal, assim, eu adoro bloqueio também. Eu lembro, eu trabalhava no hospital de trauma, né, no GOL aqui, é um hospital de trauma grande aqui em Goiânia, né? A gente está falando de Goiânia. E teve uma paciente de mais de 90 anos, teve uma fratura cabeça de fêmur, né? E aí eu fiz um bloqueio da face lata da coxa. E ela conseguiu fazer a cirurgia. Os colegas que estavam no plantão comigo queriam fazer anestesia geral, porque eles não conseguiram fazer, né, a raquianestesia. A paciente estava muito restrita, assim, a posição, sentindo muita dor. E foi excelente. Conseguiu fazer. Aí eu falei assim, cara, é muito bom, assim, você ter esse conhecimento para fazer. É um recurso, assim, que ninguém te tira, e no momento que você usa, assim, é muito gratificante, que você vê que o paciente, o cirurgião, acho que ninguém acredita quando o negócio dá certo, né? Você fala, nossa, isso aí todo mundo tem que fazer, né? E é o que diferencia mesmo, né? Assim, os colegas que sabem fazer bloqueio, eu acho que eles ganham muito, assim, na anestesiologia, sabe? E até Tanto, fora, né? Na medicina em geral, né? tanto que essa colega, né, que fez o curso, ela falou assim: olha, Amanda, agora os mastologistas só me querem, porque eu Aí, aprendi a ó. fazer bloqueios, várias técnicas, dependendo, né, do tipo de cirurgia, e eles querem ela, porque ela alivia a dor dos pacientes, eles ficam Sim. melhores. Então, Ficou famosinha é, lá. Você contribuiu, parabéns. É isso mesmo. e hoje o ultrassom, ele não só ficou só para anestesia regional, ele veio o POCUS, que é também uma outra coisa que eu vi quando eu comecei a estudar ultrassom, eu vi o POCUS, me interessei muito, e aí eu Uhum. comecei a estudar POCUS, e aí eu abri a imersão de POCUS também, e hoje, além da imersão de POCUS, que a gente já foi em Manaus, Fala um pouco é, do POCUS, assim, como que surgiu e o que tem o curso em si, assim? Quais são as regiões? Como que é, assim, mais ou menos o curso? Só para o pessoal entender, porque às vezes tem algum colega que não é anestesista que está nos assistindo aqui, para ele ter alguma noção de como que funciona. certo. O POCUS é o ultrassom point of care, né? É o ultrassom beira-leito. Ele não é restrito a nenhuma especialidade, ele não é da UTI, ele não é da emergência, ele não é da anestesia, ele é do médico que está com o paciente, precisa tomar uma decisão certa. Então, ele não é limitado por sistemas nem por protocolos. É uma avaliação que você faz à beira-leito e para responder uma resposta para uma questão objetiva, uma resposta objetiva que ele vai te dar. Então, Uhum. por exemplo, você está com um paciente politraumatizado, Trauma torácico. e aí você vai fazer o quê? O EFEST nele. Uhum. Você vai procurar líquido livre ou pneumotórax, né? Legal. Então, você vai procurar líquido livre na cavidade abdominal ou na cavidade torácica ou pneumotórax, porque antes o FEST era só cavidade abdominal, Sim. depois ele virou o FEST estendido, né? O EFEST, e Uhum. englobou mais 4 janelas. Então, o EFEST são 8 janelas atualmente. Você está com um paciente que você precisa saber se esse paciente está de jejum ou não, É. por uma história incompleta, porque o paciente tem algum distúrbio cognitivo, Uhum. ou até um caso que eu tive, eu fui anestesiar um chinês, e eu não e falava só mandarim e não falava Ninguém inglês, falava chinês, né? e aí eu fiz um ultrassom gástrico e vi que ele não tinha obedecido o jejum, acho que ele não deve ter entendido quando Vocês o cirurgião perguntaram. passou para ele. Então, tem a avaliação do conteúdo gástrico. Você, por exemplo, tem um paciente que não consegue levar para tomografia porque está muito instável, ou no seu serviço não tem uma tomografia disponível. Você pode fazer a avaliação da bainha do nervo óptico com ultrassom para avaliar a presença ou ausência de Pressão hipertensão intracraniana. intracraniana. Legal.
Avaliação de via aérea, você pode marcar o local da cricotireosstomia, porque pela palpação, a chance de você marcar o local errado é muito alta. Você pode ver uma intubação esofágica ou traqueal em tempo real, sem ter que ventilar. Lógico que a capnografia ainda é o padrão ouro, mas para você, um paciente estômago cheio, que você vai intubar, via aérea difícil, estômago cheio, você vai intubá-lo. Você, para ver se está correto, você tem que ventilá-lo. Para ter capnografia, você tem que ventilar. Se tiver num lugar errado, esse paciente broncoaspirou. Com ultrassom, eu consigo colocar o probo linear a nível da traqueia e ver o tubo ou passando pelo esôfago, e aí vai formar o sinal do duplo trato, ou duplo lumen, né? Significa que está indo para o caminho errado, que você tem que reposicionar esse tubo sem ter que ventilá-lo. E também ele é muito útil na questão da parada, ou que a capnografia, né, por baixo do por falta de perfusão ali, com a má perfusão, Isso, a você não vai ter hemodinâmica ali, se precisa, né, se cabe mais um volume. Você também pode ver o tubo, se tá, a intubação foi mesmo traqueal esofágica. Você pode ver se esse paciente é fluido responsivo ou não. Hoje nós temos o protocolo Vexus. É uma infinidade assim, de questões que ele pode responder sem você depender do radiologista e sem você ficar na dúvida, porque ali ele não é só analisar a imagem, você tem que adquirir aquela imagem, interpretá-la, e aí você vai tomar a sua conduta. E tomando essa conduta, você consegue, com o ultrassom na mão, reavaliar a conduta, se o paciente está respondendo bem ou não. E hoje, o ultrassom ele evoluiu muito. Antes, aquele aparelho estacionário, grande, né? Depois veio os portáteis. Hoje, a gente tem os ultraportáteis, que Sim. são os de bolso. Eu usei durante muito tempo aquele Butterfly, né? O IQ3. Qual que você usa aí, assim, habitualmente? Algum da Olha, Philips? Ou aqueles... eu uso o que tiver. Eu não tenho. Mas você tem a preferência por algum Sonosite? Alguma marca, assim, um modelo que você... Não, eu acho que quando você sabe quinobologia bem, quinobologia, gente, é a física do ultrassom. É saber mexer nos botões do ultrassom para otimizar a imagem. Porque não adianta você ter por exemplo, Sonosite, que você citou, que é um ultrassom muito bom, excelente. Mas se você não souber ajustar a imagem, usar os recursos, é você ter uma Ferrari na mão E não saber usar. e não saber usar. Entendeu? Exatamente. Sabendo usar o aparelho, qualquer aparelho, e isso eu ensino nas imersões e na minha mentoria, você pode pegar qualquer aparelho chinês, qualquer um que você ajustando ali os parâmetros, né, escolhendo bem o preset ou montando até um novo preset, você consegue utilizar bem o aparelho. Mas a gente tem muitos aparelhos hoje. Acredito que a gente tem um aparelho 100% nacional de ultrassom ultraportátil? Não sabia. Que legal. E qual Fábrica. empresa que é? Tem muito tempo? É uma fábrica aqui em Minas, Que legal. Não em Belo sabia. Horizonte. Não sabia. E a imagem é boa? Você já testou? Já fez bloqueios com Já ele? testei, já fiz bloqueios com Legal. ele, gostei. Eu gosto, assim, eu não tenho essa conflito de interesse. Eu não tenho nenhuma marca me patrocina. Então eu falo mesmo, mas sabendo usar, qualquer um que aparecer na minha mão, eu uso. E assim, o que você vê para o projeto da empresa hoje, né? Como que está a Atualis hoje e o que você tem de projeto para os próximos anos, assim? A Atualis hoje ela está com 2 produtos, né? Que é a anestesia regional guiada por ultrassom, que são as imersões, e o POCUS, que é o meu queridinho, que tem as imersões e tem as mentorias. A gente faz esses cursos em São Paulo, Belo Horizonte, e a gente vai a algumas cidades quando grupos ou sociedades fecham com a gente. Então, esse ano a gente foi para Manaus, com a Sociedade Amazonense de Anestesia fechou com a gente.
A gente já foi em Foz do Iguaçu para um grupo. Então, quando um grupo de anestesistas querem, ou até intensivistas, porque o POCUS ele não tem limite, né, de especialidade, não tem essa restrição. E a gente vai, entendeu? Faz essas imersões nessas cidades. Além das fixas, que são BH e São Paulo, que já estão até com matrículas abertas para a turma de 2026. Aí, legal. E aí, como é que está o cronograma? Já tá as matrículas abertas Já pro, tá, pro já tem aluno já POCUS, inscrito. pro imersão em anestesia regional, imersão em POCUS e a mentoria. Então, são E a 3. mentoria. São Mentoria. A 3. mentoria como que é? Fala um pouquinho dela aí. Que eu acho que é o último cereja do bolo aí, né? Que eu acho que você vai mostrar como você realizou esse feito de ter feito de um curso, de uma vontade, uma empresa hoje muito próspera, que cresce a cada dia tem mais cursos, mais regiões, ganha mais espaço no mercado e visibilidade. E acho que na mentoria, qual que é o foco da mentoria hoje? Para quem que quando que surgiu? Explica um pouco para nós. A mentoria começou esse ano. A mentoria, o meu objetivo é ter um ponto de contato maior com o aluno. Então, toda semana, a gente tem uma reunião pelo Zoom e a gente discute casos clínicos, entendeu? Da minha prática. E além de ter o grupo no WhatsApp, que, por exemplo, ele está no plantão, está com uma dúvida, fez uma imagem, ultrassom, não está conseguindo interpretar e tomar a devida conduta, ele me consulta e aí eu tiro a dúvida dele, ajuda a tomar a melhor conduta para aquele caso. E a gente vai ter esse encontro semanal, né? Já está tendo uma vez por semana, por um ano, e a gente tem um encontro presencial. Que aí no encontro presencial a gente vai fazer só a parte de hands-on. E é um projeto muito legal, porque você vê a evolução bem rápida dos alunos. E tendo aquele ponto de contato ali, a gente consegue aprofundar bem cada tema. E ver a evolução como profissional também, né? Igual você falou dessa colega aí que fez o bloqueio, né, para essa quadrantectomia aí, ficou bem satisfeita e na região virou referência, né? Então, você cria uma legião de referências aí em bloqueio guiado por ultrassom. Isso é muito bom, isso é fantástico. Porque o objetivo, o anestesista, ele tem que se tornar protagonista, ele tem que liderar mais a equipe. Sim. Eu vejo o anestesista como se fosse um quarterback, né, do futebol americano, né? Ele recebe, segura a bola ali, recebe todo o peso do outro time e joga a bola ali para o cirurgião, né, para o quarterback lá, fazer, né, o touchdown. Ninguém lembra, né, dele, às vezes ele está ali no chão, né, porque recebeu muita pancada, mas ele lidera a equipe ali para a melhor estratégia, né, para o momento mais decisivo, né? No momento cirúrgico e até o pós-cirúrgico. Então, acho que tem um papel muito importante, assim, durante, né, ali na sala de cirurgia. E eu lembro de um caso que para mim marcou muito, quando eu estava em Palmas, foi uma criança que SAMU trouxe, aí entrou na sala de cirurgia e a criança muito mal, um TCE, e aí a neurocirurgiã virou para mim e falou assim, nossa, eu acho que não vai ter jeito. Eu falei, não, gente, vamos lá, agora entrou na sala de cirurgia, vamos, né? Vamos fazer tudo que é possível. E a gente fez, né, a cirurgia, fiz a anestesia dela, fez a cirurgia, essa criança foi para a UTI, e depois de um ano eu estava na ressonância lá, fazendo anestesia na ressonância, me aparece essa criança de novo. Oh, que Sem gracinha. sequelas. Isso é gratificante demais. Sem sequelas. Eu acedei, ela fez a ressonância dela sem alterações. Perfeito. Parabéns. Então, esse assim, se eu tivesse, eu fico pensando, se eu tivesse entrado naquela energia de não vai ter jeito mesmo, né? Não E tinha... assim,
o anestesista ele tem que tomar o protagonismo, porque a gente é um profissional que tem um conhecimento muito amplo. Sim. A gente conhece fisiologia, entendeu? A gente conhece monitorização, farmacologia, entendeu? Ultrassom hoje abriu novas possibilidades, entendeu? Não só de bloqueios, mas como diagnósticos mais precisos, tomadas de condutas. Então, hoje, um anestesista que não aprender essas novas tecnologias e não se posicionar como líder dentro da equipe, eu acho que ele vai ser esquecido e engolido pelo novo tempo. Sim, concordo plenamente. Eu acho que, por exemplo, a anestesia é uma ciência muito ampla, né? Em outros países, por exemplo, são 3 especialidades, né? Medicina de emergência, medicina intensiva e anestesiologia, né? Na Europa, você tem os 3 diplomas em um só, né? Aqui no Brasil, nós temos só um, mas temos a mesma formação, né? Então, e a gente sabe, assim, todos os procedimentos cirúrgicos, né? Qual que é o grau de complexidade, quanto de sangue que é estimado ali de perda, então o que tem que repor, e é uma ciência mais ampla, enquanto o cirurgião ali está na parte técnica, né? Ah, eu tenho que tirar aquele órgão, né? Teve um trauma, eu tenho que tirar o baço, mas a gente conserva todos os outros órgãos, né? O baço é importante, vai tirar, vai resolver o problema, mas também tem que estar com o pulmão bacana, tem que estar com a parte de oxigenação cerebral bacana, então tem que estar com os rins funcionando muito bem, tem que estar com o sistema inteiro, né? Não só um sistema que está ali danificado e que está sendo corrigido, mas todo o organismo, né, tá sendo regenerado e a gente cuida para que aquilo ali tenha o menor risco possível, que o paciente saia igual ele entrou antes daquele evento, daquele fato, né, que ocorreu. Acho que nossa especialidade é fantástica. Eu brinco que o anestesista é um maestro. Sim. Ele é um maestro. Ele que coordena o ritmo da pressão, da respiração. O paciente é a melodia, mas o maestro da sala é o anestesista. E a gente tem que tomar muita consciência que a gente é o maestro e que a gente tem que se tornar protagonista no centro cirúrgico, e uma forma de a gente ser reconhecido é isso, é dominando novas tecnologias, como o ultrassom. Todos os meus alunos falam que quando voltam para a sua cidade, eu tenho alunos do Brasil todo, eu já tive alunos até da América Latina, já tive alunos do Paraguai, da Colômbia, que vieram para o Brasil fazer o curso comigo. E eles falam que quando eles voltam, eles têm as outras pessoas, a enfermagem, os cirurgiões, os colegas, veem eles diferentes, como referências, como pessoas fora da curva. E eles são muito... É uma coisa que eu gosto muito de receber, essa gratidão deles. Esse feedback positivo aí, né? É. E assim, tornando um gancho aí, né? Que você enxerga aí a anestesiologia nos próximos anos? E como que a inteligência artificial, esses novos protocolos, tecnologia, pode impactar na nossa prática aí? A tecnologia e a IA, elas estão entrando em todos os setores, não só do ultrassom, né? Hoje a gente tem alguns aparelhos de ultrassom que reconhecem alguns nervos, não todos, né? Ajudam a localizar as estruturas. E a tecnologia e a IA, elas estão aí, não vão ser barradas, elas vão vir cada vez mais forte, numa velocidade cada vez maior. E isso não é eu não vejo isso com medo. Eu também Eu não. vejo isso como uma oportunidade. A gente Porque ela crescer, veio da gente para aprender mais rápido, mais rápido, tomar uma ela decisão vai mais nos assertiva. trazer dados mais rápidos para a gente, mas a gente vai ser o anestesista que aprender a dominar essa IA e essa tecnologia, ele vai continuar no mercado.
o anestesista que ficar resistente a aprender e dominar essa IA, essas novas tecnologias, ele vai ser excluído no mercado, porque isso é inegável. A inteligência artificial está aí, ela veio com tudo, entendeu? Veio com tudo, e a anestesia, a gente vê que ela evolui muito rápida. Por exemplo, eu fui da geração que bloqueava às cegas. E às hoje, cegas e com medo, né? Eu também usava muito bloqueio com eletroestimulador e era assim, tá estimulando tal nervo, tal. Era assim, sempre uma ciência meio que subjetiva, não era uma coisa objetiva e real. Uma coisa subjetiva, eu acho que é tal, pegou tal nervo, só que assim, cada organismo é diferente, né? Acertou esse, mas errou aquele, falhou em tal. Era uma coisa assim que parecia que não teria algo tão necessário e assertivo igual o ultrassom. Eu acho que a IA, essas tecnologias, vêm para exatamente isso. Porque a gente tem variação anatômica, né? O ser humano, ele não é igual, ele tem variações anatômicas. E o ultrassom, você vê o que você está fazendo em tempo real. Então, isso aí diminuiu muito o risco de iatrogenias. Sim, sim. Tanto que hoje, um acesso venoso central funcionado sem ultrassom é considerado uma prática. Sim. No Brasil, a gente está atrasados. O ultrassom já é o 5º pilar do exame físico há muito tempo nos Estados Unidos e na Europa. Na faculdade de medicina nos Estados Unidos, o aluno já ganha um ultrassom ultraportátil. O acadêmico lá já usa ultrassom. Aqui no Brasil, o especialista ainda está pensando em aprender ultrassom. Eu quero, assim, falar com você que eu vejo que quem não se diferenciar está perdido, porque hoje nós temos 625 mil médicos, se eu não me engano. Sim. E daqui 10 anos, em 2035, nós teremos 1 milhão e 200 e poucos médicos. Nossa, médico demais. Faculdade demais. E você acha que com esse tanto de médicos no mercado, quem não se diferenciar, quem não dominar a tecnologia, não tem espaço. Não vai conseguir se posicionar no mercado. Eu não estou querendo fazer terrorismo. Pode pegar o índice demográfico, joga aí no Google. É o Demografia Médica 2025. Sim, e ainda pega um gancho, assim, na nossa especialidade, por exemplo, nós somos 25 mil anestesiologistas. Formam 1.000 anestesistas todos os anos. Então, se desses 1.000, pelo menos ali metade ou mais da metade não tiver com a preparação boa e ter um manejo bom com ultrassom, acho que assim, é difícil ele se inserir num mercado em que praticamente quase todos fazem uso, né? E uso diário, né? Necessário. E assim, pegando esse gancho, qual conselho que você daria para os colegas anestesiologistas que querem empreender e têm medo de dar o primeiro passo? Olha, não vai ter o momento certo. Não espere o momento certo. Ele nunca vai chegar. O momento ideal. Não vai chegar. Verdade. O que você tem que fazer é analisar os riscos e procurar alguém que já fez e já chegou lá. Porque é muito mais barato você aprender com o erro dos outros. Isso é verdade. Eu já errei. Você Perfeito. Também Com sei a sua experiência. Com certeza. E vou errar muito ainda, né? É igual aquele meme, né? Você começa, depois melhora. Mas você tem que começar, né? Tem que começar. Lógico que tem que fazer uma análise, ver, né? Porque não é assim, vou abrir um CNPJ e vou empreender. Envolve várias coisas. Sim. Então, leia, busque, pesquise, mas não fique com medo. Quem tem medo não sai do lugar, entendeu? Eu acho estagnado. Que, eu não sei, vai com medo, não é bem assim, vai com medo. Eu acho que tá com medo, ótimo. Se prepare. Se prepare e vai com medo mesmo. O medo te protege, na verdade, né? E eu tenho até um canal chama Anestesia Sem Medo, que eu faço umas gracinhas lá, mas é para popularizar, né, a anestesiologia e, assim, que os pacientes não tenham realmente medo, né? Mas no caso do empreendedorismo, eu acho que, assim, o maior aprendizado é que você tem que estar em estudo sempre, né? Nunca vai ser pouco. Tudo que você for adquirir de conhecimento é pouco para o tanto de responsabilidade que você tem. Empreender no Brasil é muito difícil,
tem uma série de leis que são desfavoráveis ao empreendedor, tem uma série de impostos que incidem em qualquer dos serviços que existem, entendeu? Que uma hora vai te prejudicar, assim, evolua rápido, porque rapidamente vai ter outros players no mercado fazendo ou oferecendo a mesma coisa que você tem em mente, como seja uma coisa nova ou exclusiva. Então, você tem que tentar aprender o mais rápido possível e não parar. Acho que o segredo é não parar, porque se você parar, você não consegue girar a roda e evoluir e conseguir ter gás, né, para aqueles pequenos ganhos diários que vai te dando força, né? Nossa, conseguir fechar uma turma, porque assim, você oferecer curso no Brasil é difícil, é difícil demais, né? Assim, aí você conseguir fechar uma turma, fala, cara, consegui fechar uma turma, realmente eu sou foda, e você fala isso, ó, deu certo, fiz o primeiro, vai dar certo os outros, eu acho que é não parar. Então, também não é glamour, entendeu? exato. Porque o empreendedor, o que vocês estão vendo aqui, gente, não é nem 10% da nossa vida, né? Exato, nem Tem 10% para nós. muito bastidor. Sim, e consome 200% da nossa energia, da nossa É dormir vontade. tarde, é acordar cedo, é estudar, é viajar para fazer curso, é procurar conversar com o contador, é muita coisa, mas assim, não foque em um produto, uma empresa que tenha uma missão compatível com o seu pensamento, com a sua cultura. Com seus valores, eu acho, né? Os seus valores, exatamente. Essa era a palavra que eu procurava. Compatível com seus valores. Porque se for compatível com seus valores, todo o caminho, o percurso, que é difícil, não é fácil, né? Você vai olhar, tá difícil, não, mas isso aqui é minha missão de vida. Exato, então eu vou ajudar muita gente. Eu vou ajudar muita gente, porque um valor forte muito da minha empresa é o seguinte, é a excelência. Legal. É a precisão. Eu não aceito mau desfecho para o meu paciente. Eu, Amanda, como anestesista, eu nunca aceitei um mau desfecho, porque eu não estudei, porque eu não aperfeiçoei, eu nunca aceitei isso. Então, a minha missão é fazer esses colegas terem esses mesmos valores, tanto que, para entrar na minha mentoria, eu converso com um colega, porque minha mentoria não é para qualquer um. A minha mentoria é para pessoas que têm os mesmos valores do que eu, que querem o melhor para os seus pacientes. E eu fico muito feliz que tem muitos colegas alinhados com essa visão minha. Com certeza, com as mesmas visões, com a mesma missão, né? E isso é muito legal, assim, que ver que tem muitas pessoas que querem fazer o melhor, né, possível para os seus pacientes e ter essa sensação, oh, eu dei o meu melhor. Eu fui o meu melhor nesse momento, né? Que é um momento, muitas vezes, de fragilidade, né? Do paciente, eu acho que a nossa especialidade, a gente é muito abençoado, porque a gente está em todas as etapas da vida humana, né? Desde o nascimento até quando a pessoa vai embora. Então, a gente está em todas as etapas, né? E a gente consegue dar valor, né? Em todos os momentos da vida e atenuar um pouco, né, daquele sofrimento ali, daquele momento ali que é um momento de estresse, de agonia, de ansiedade, de dor, né? E não só para o paciente, como para toda a equipe, né? Para os familiares do paciente, assim, na minha empresa, né? A gente sempre preza muito a avaliação pré-anestésica, você conhecer o paciente mesmo, você ter esse contato para você, e assim, é muito gratificante porque eles dão um feedback positivo, os familiares gostam, tal, fiquei super tranquilo, não queria fazer aquela cirurgia, mas aquele médico conversou comigo, não cai cabelo, anestesia, não cai unha, e vários outros mitos que a gente, numa simples conversa, né, numa consulta, né, a gente consegue desmistificar, né, e tirar esses paradigmas aí
que tem da nossa especialidade. Amanda, eu fiquei muito satisfeito, foi uma honra ter você aqui com a gente, né, nesse episódio, 14º episódio do Sevocast. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história, do seu aprendizado, da sua visão empreendedora. E assim, só tenho a agradecer, né? Eu tenho certeza que a sua história, né, inspirou muitos colegas, não só a empreender, como buscar a excelência, né, que é a missão da sua empresa, né, de dar o melhor para o seu paciente, ser o melhor profissional possível, né? E eu tenho certeza que quem quiser acompanhar aí o seu trabalho vai ter uma mentora e uma professora excelente. E como que o pessoal pode te encontrar aí? Fala aí das suas redes sociais, seus canais aí de comunicação com o pessoal. Eu tenho o Instagram da empresa, que é Atuales, com 2 L's, Y, .med. E tem o meu Instagram pessoal também, pode me chamar lá, que é Amanda_Palha. E a gente está com inscrições abertas para o curso 2026, já temos inscritos. Quem quiser fazer parte pode nos chamar. E também eu tenho o telefone, o WhatsApp, pode chamar no WhatsApp. O DDD é 32 999 69 1516. 32 DDD 999 69 1516. É isso aí, pessoal. Assim fechamos mais um episódio do Sevocast. Até o próximo episódio. Sempre conteúdos para fortalecer aí nossa especialidade e mostrar que o anestesiologista também é empreendedor. Obrigado, Amanda. Obrigada por essa oportunidade. Espero que os colegas se animem a sair da zona de conforto e, quem sabe, mais colegas e mulheres, né, empreendedoras aí. Tanto que esse mês foi o Dia da Mulher Empreendedora. Que legal. Acho que foi dia 19. 19 de novembro. 19 de novembro. Se não me engano, foi 19 de novembro, foi o Dia da Mulher Empreendedora. Se soubesse, eu tinha gravado esse podcast antes e postado nesse dia, né? Ia ficar ainda melhor. E bem, quem sabe, a gente combina outro. Com certeza. Muito obrigado, viu? Foi ótimo. Você é maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo, pela sua empresa. E é muito difícil, né? Mulher, né? Assim, com o trabalho, conciliar trabalho, vida pessoal, tudo, né? Empresa. É muito difícil. Parabéns mesmo.